O que o Pablo Marçal faz? Ele pega um grupo de pessoas de classe média, de uma classe média, que a gente tem uma classe média no Brasil que é muito específica, né? É uma classe média que busca uma identidade, mas que não tem forma. A classe média nacional não tem forma, porque a classe média nacional não consegue ter o suficiente para, a partir do ter, se afirmar como classe, que é o que a burguesia aristocrata faz. A burguesia aristocrata tem, e a partir do ter, eles se afirmam como classe, porque eles têm capital, capital cultural. Eles têm essas duas coisas, e a partir disso eles se afirmam como classe. Então nós somos. E o que nós somos? A burguesia nacional aristocrata. Então a classe média não tem o suficiente para se afirmar como essa classe. Só que ela também tem um pouco mais do que a classe que vive do trabalho. E como é que essa classe que vive do trabalho se afirma como classe? A partir do não ter, que é onde está a simetria das relações, né? Então, eu sou porque tenho e eu sou porque não tenho. E o que eu não tenho? Condições suficientes para garantir o básico. Então, o que eu tenho é a minha força de trabalho. O que eu não tenho, o que faz com que essa outra classe se defina como que ela é. Capital cultural e capital. Então, é a burguesia aristocrata. Essa outra classe aqui não tem. O que ela tem? Força de trabalho. Parar de trabalhar, tô fudido. E a classe média não. A classe média tem um pouco mais, mas não tem um pouco mais que essa. Então não dá para se afirmar a partir da escassez, do que não tem. Só que não tem tanto quanto essa para se afirmar a partir do que tem. Então a classe média nacional ela vive assim. Ela às vezes está perto daqui, mas também está longe. E às vezes está mais perto daqui, mas não quer estar. Entendeu? Porque a real é que assim, o classe média, se ele perder. Vamos pensar, por exemplo, que você tem uma família aqui com duas pessoas. Essa aqui ganha 4 mil e essa aqui ganha 4 mil. Tem 8 mil reais aqui, do companheiro da companheira. Essa história de que mulher não trabalha, isso é a maior lorota. Porque a gente sabe que as famílias no Brasil hoje, as mulheres trabalham, inclusive com a dupla jornada de trabalho. Porque trabalham fora e trabalham em casa. Essa família aqui tem uma renda mensal de 8 mil reais. Porque o companheiro e a companheira trabalham. Se, por exemplo, se, por exemplo, o marido parar de trabalhar, é 4 mil. Vamos pensar que essa família tem dois filhos. Então é 4 mil para quatro pessoas. Vamos pensar que eles pagam aluguel? Vamos pensar que eles não têm casa própria? Vamos pensar que eles têm um carro e que eles estão pagando, por exemplo, a parcela desse carro? Perdeu um emprego, aquela família que tinha 8 mil reais, que é diferente de quem tem, por exemplo, um salário mínimo, ela vai ter 4 mil. Aí ela vai ter que dar de conta de uma casa, de um aluguel, de um carro, e vai ter que dar de conta de escola para o filho, de escola para a filha, vai ter que dar de conta de alimentação. Então o classe média está muito mais perto de quem não tem do que de quem tem. Mas ele não está tão perto assim, porque ele não quer estar. Porque ele prefere se aproximar dessa classe aqui, com identidade e não como que tem. Então, a partir de ideais, ele procura se assimilar, por estabelecer uma relação de similaridade. Quais são os ideais da classe aristocrata nacional e burguesia nacional aristocrata? Ideais higienistas, ideais de higienização social, ideais de segregação social, ideais de diferenciação social. Somos porque somos diferentes. Somos porque somos inalcançáveis. Somos porque tarará, tarará, tarará. Porque temos, porque não sei o quê. Com quem você está falando? Com quem você acha que você está falando? Né? A gente escuta muito isso, né? Então, esses aqui são os ideais. Então, a classe média procura, já que não tem para afirmar que é algo, ela procura se afirmar a partir do ideal para encontrar, para estabelecer uma relação de similaridade com essa classe. Então, o que o Pablo Marçal faz? Pega essa classe média aqui, que é um produto de políticas de consumo desenvolvidas nos anos de governo PT. Vamos lembrar disso, né? Que eu acho que é importante dizer isso. E o Lula, inclusive, vai a público para dizer assim: eu quero um país de classe média. Ele não vai a público dizer isso? Qual é a classe média que ele está pensando? É nessa aqui, ó. É nessa classe média aqui. É nessa classe média que ele está pensando. Então, eles procuram se aproximar, estabelecer uma relação de similaridade pelos ideais, e eles estão nesse limbo aqui. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Porque se a gente perde um trabalho, a gente já não tem tanto dinheiro assim. A gente já está mais perto da pobreza e da escassez de verdade, a vera. Mas também se a gente. Mas também a gente não está tão perto. Mas também a gente tem um pouco, mas a gente não é eles. Então como é que é? Entendeu? Quem é a gente? Essa é a classe média nacional. Então, é uma classe que não tem identidade. A identidade é uma incógnita.
é vultuosa. Não tem. O que o Pablo Marçal faz? Pega essa cambada de gente toda, coloca dentro de um auditório e diz assim: eu vou dar sentido para vocês. Eu vou dar significado para vocês. Eu vou dar propósito para vocês. Eu vou dar causa para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que é difícil e como é que se resolve o que é difícil. Eu vou vender para vocês ilusão. Basicamente é isso que ele faz. Vende narrativa mentirosa e vende ilusão. Só que ele dá propósito a uma classe que não sabe nem onde está, que não sabe o que faz, que não sabe o que é, que só sabe o que quer ser. Então ele tem muita gente e ele dialoga com essa classe média. Uma pessoa que tem 8 mil reais, meu irmão, para pagar num jantar com um homem, ou ela tem um pouco, muito não tem. Ou ela tem um pouco, porque quem tem muito não faz isso. Ou ela tem um pouco, tá ligado? Ou ela é muito dodói do juízo, pô. Muito dodói do juízo. Muito. Tá ligado? E é isso que o Pablo Marçal faz. E ele também trabalha muito com alguns influenciadores, né? Tem muito influenciador nos cursos do Pablo Marçal. Só que os influenciadores não postam que eles estão nos cursos. Tem uma menina que é uma que faz, olha a foto, olha não sei o que a foto, tal hora os vídeos dela apareciam pra mim. E um dia ela gravou um vídeo no curso dele. E tinha um monte de influenciador no curso. Um monte. Que eu fiquei vendo, eu fiquei assim, entendi. Entendi. Muito funkeiro, muito produtor musical, sabe? Porque é gente que conseguiu ascender, conseguiu garantir o mínimo, mas que não tem o suficiente para afirmar que é, e que se faltar um pouquinho já volta para escassez. Então vive assim, vive, peraí, vou. Então é aquela incógnita, aquela coisa, aquela identidade vultuosa, sem sentido. Aí o que o Pablo Marçal faz? Pega essa corja de gente, taca no lugar e diz assim: vou entregar para vocês significado, vou entregar para vocês propósito, vou ensinar vocês a gerir o tempo, vou entregar para vocês causa. Aí vende essas bobeiras, essa galera, entendeu? Agora eles querem um presidente, a classe média quer eleger um presidente. Diga aí. Marçal falando de empresas. Um Pablo Marçal falando de qualquer coisa. Isso só engana imbecil, cara. Eu lembro que ele aqui no podcast ele falou assim: eu duvido que você tenha a capacidade de aguentar. Então, classe média alta, classe média baixa, né? Se você tiver um balão de. Olha, quem trabalha muito bem, aqui no Brasil, quem trabalha muito bem as identidades de classe é o Gessé Souza. Leiam Gessé Souza que vocês vão entender muito bem as identidades de classe no Brasil. E é importante a gente compreender as identidades de classe, porque não é tão simples, né? Tem um lugar que o marxismo não chega, que é a experiência nacional, que é pós-marxista, que é depois que o Marx morreu. Então tem um lugar, que é o projeto nacional, o Estado-nação, que o marxismo não chega. E quem é que chega? O pensamento nacional, que é o que o Marx promove, inclusive. O que o Marx promove? Um pensamento nacional. O que ele diz? A revolução não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. Então promova um pensamento nacional. O que ele está dizendo quando ele diz isso? Ele diz assim: olha só, tem lugar que eu não vou conseguir chegar. Tem lugar que a minha teoria não vai conseguir alcançar, porque ela é limitada. E aí, o que ele promove? Ele promove a busca pelo reconhecimento do pensamento nacional. Então a gente tem que recorrer ao pensamento nacional, gente, para pensar as identidades de classe. Eu não posso pegar uma fórmula marxista, marxiana no caso, né? Eu não posso pegar uma fórmula do Marx, da epistemologia sociológica, e tacar em cima de um país, de um modelo de Estado-nação, e dizer assim: pronto, eu vou entender tudo. Não vai, cara. Não vai entender. Você não vai entender. Você não vai entender. Eu só tenho que entender. Você não vai entender. Porque é onde o pensamento marxista esbarra. Entendeu? Aí os pós-marxistas vieram. Pra quê? Pra dizer assim: peraí. Há necessidade de se considerar o pensamento nacional para pensar a identidade de classe. Aí o Gessé Souza chega: olha só. No Brasil a gente tem uma classe assim, porque o processo histórico de formação das classes foi desse jeito. E aí as derivações, que são as classes posteriores, elas se formam e nascem assim. E aí você tem uma classe que vive do trabalho, você tem uma classe tal. Então leia o Gessé Souza. De R$1 milhão.
Você tava tomando prejuízo de R$1 milhão aqui. Cortaram a sua monetização e o caralho e tal. E ele querendo te ensinar o bagulho. E ele te dizendo quanto é que você ia ganhar se você seguisse a lábia dele. Vai se fuder, cara. Vai pra puta que pariu um cara como o Pablo Marçal. E essa galera dele. Mas ele é um bicho... Tu acha que ele é um bicho que vai ser mais recorrente na política de agora em diante? Ele tá tentando foro preto. Ele vai tentar. Ele vai tentar de novo. E a gente tem que tomar atenção porque ele pode tentar e conseguir.